convido os irmãos para abrirem aí a sua Bíblia, suas Bíblias, no livro de Números. Números, no capítulo 27. Números, capítulo 27. Vamos fazer uma breve reflexão. Números, livro de Números, no capítulo 27, nós vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 11. Números, capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 11. Amém? Nos diz o seguinte: então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, são estes os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança e entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos deles. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos seus irmãos, aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, até aqui o versículo 11, nós temos lido. É uma história breve, talvez não muito conhecida da Bíblia. A gente vê poucas pessoas falando sobre esse texto, sobre esse tema, mas é algo que, como tudo na Bíblia, nos chama a atenção, porque nós vemos aqui uma decisão inédita tomada por Deus. Essas meninas, essas 5 meninas, né? Tem aí alguns nomes pouco conhecidos, como Macla, Noa, Ogla, Milca, alguns até conhecem, e Tirza, né? Uns nomes pouco conhecidos, mas era o nome dela, né? Elas tiveram essa situação, chegaram a essa situação. O pai delas, esse cidadão com nome um pouco também bonito, né? Zelofeade, da tribo de Manassés, morreu. É importante frisar que Zelofeade, isso daqui é bem pertinho da época que os espias foram contra Moisés, né? Aqueles espias, teve aqueles 12 que foram lá e 10 ficaram contra, apenas Josué e Caleb ficaram a favor. Então foi logo depois dessa situação, passado algum tempo. E aqueles que ficaram contra Moisés, a gente sabe que eles receberam a promessa, dessa vez foi uma promessa negativa, né? Que eles iriam morrer no deserto e não entrariam na terra prometida. Zelofeade estava no meio deles, só que ele não, pelo texto, ele não foi contra Moisés, mas ele também foi um dos que creram nas mensagens dos outros 10 espias, né? Ou seja, acabou crendo que Moisés estava errado, que Josué estava errado, que Caleb estava errado. Mas ele não entrou na confusão, vamos dizer assim, ele não participou do protesto, da manifestação, mas ele também creu, né? Ele não foi para o lado de Josué e Caleb. Mas a situação aqui é que agora Zelofeade morre, né? Zelofeade morre. E naquela época era costume dos hebreus que as mulheres não tinham direito à herança. Não tinham direito à herança, né? Hoje isso ainda acontece em alguns países, por exemplo, países muçulmanos, né? Aqueles muçulmanos bem radical,
a mulher não tem direito nem a estudar, quanto menos a herança, né? Então, era costume dos hebreus, era tradição, era lei dos hebreus, as mulheres não têm direito à herança. Mas, querido, aqui começa a lição que essas meninas dão pra gente, para mim e para você. Por quê? Elas já sabiam que pela lei elas não teriam direito à herança. Elas sabiam que pela lei era impossível elas herdar alguma coisa do pai. Mas, mesmo assim, elas não desistiram do propósito. Elas tinham ali um propósito. A gente podia até botar aqui o nome da mensagem: 5 mulheres e um propósito, né? Porque elas tinham um propósito e que elas não abriram mão, mesmo sabendo que elas iriam bater de frente com a lei. Elas pegaram este propósito. Zelofeade, ele tinha irmãos, ele era de uma família grande. Se a gente trouxer hoje para o direito, como nós conhecemos o direito civil, quando uma família deixa uma herança, o pai e uma mãe deixam uma herança, ela é dividida igualmente para todos os irmãos. Hoje, aqui no caso do nosso direito, para homem e mulher, fica tudo igual, né? Para irmãos. Se por acaso um dos irmãos tiver morrido, aquela parte dele é chegada para os filhos, né? Separada para os filhos, para os herdeiros que ele chegou. Então seria isso que essas meninas estavam buscando. Só que só havia filha mulher, não havia nenhum filho homem de Zelofeade. Portanto, elas não teriam direito. Elas levaram o caso dela. Então a primeira lição é essa: não desistir do propósito, mesmo que há algo impeditivo para você alcançar. Não tem por que desistir, vai em frente, busque. Elas foram. Segunda lição que elas nos ensinam: elas não contam isso para ninguém, vamos dizer assim, insignificante. O vizinho, para a vizinha, para alguém da família, não. Elas vão direto para quem poderia trazer a solução para elas. Elas levam direto para Eleazar, que era servo de Moisés, e para Moisés. Diante ali dos príncipes, elas adentram naquele local que nem poderia entrar. Elas adentram pedindo logo a permissão para falar com eles, né? Então, quando elas entram ali, elas procuram a pessoa certa para dividir aquele problema. É uma outra lição, porque às vezes a gente tem problemas, a gente está buscando algo, às vezes até orando: Senhor, me dá isso, eu preciso disso, coisas mesmo justas, mas a gente conta para quem não deve. Às vezes a gente bota na mão de quem não pode nos socorrer, não pode nos atender, e às vezes esse que escuta a nossa história, que escuta o nosso sonho, que escuta o nosso propósito, vai levando para outro, vai desdenhando, né? Não, a gente tem que ter essa sensatez, essa sabedoria. Se é para compartilhar com alguém, compartilhe com quem pode lhe ajudar. Se não pode lhe ajudar dando recurso, mas pode lhe ajudar orando, pode lhe ajudar incentivando, né? Eu ouvi uma certa vez o pastor dizer que a gente precisa contar os nossos sonhos para quem joga gasolina neles, né? Porque tem gente que joga água. Quando você conta o seu propósito, o seu sonho, a pessoa joga água e você esmurece, desvanece, perde aquele propósito e acaba perdendo às vezes uma oportunidade. Não, conte para quem joga gasolina, para que pegue logo fogo, você se agita e diz: é isso mesmo, vamos lá, vamos buscar, Deus está conosco. E essas meninas foram assim. Elas foram direto falar com Eleazar e com Moisés. E quando elas chegam para Moisés e contam o problema, e contam aquela situação, o coração de Moisés era desse tamanho. Era um coração compassivo. Logo de imediato, ele fica, né? Ele compra a causa daquelas meninas. Ele compra aquele problema daquelas meninas. E aí ele vai falar com o chefe da administração, né? O chefe de Moisés, quem era? Deus. Só quem estava acima de Moisés era Deus. Ele leva o problema para a diretoria, para a administração, para quem podia resolver. E aí quando Moisés chega diante de Deus, o próprio Moisés devia dizer: olha, ela não tem direito, porque a lei diz isso. Não.
Quando Moisés chega diante de Deus, ele leva a causa dela, talvez ele já leva com o parecer dele. Né? No versículo 6, no versículo 5, diz que Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Ele não barrou de logo, ele não barrou de pronto, porque ele podia barrar e dizer, você não tem direito, a lei diz isso, temos que cumprir a lei, né? Então acabou. Não, Moisés pega o problema daquela menina, como se fosse hoje, ele pega o processo daquela menina e leva para a segunda instância. A primeira instância era Moisés, tudo quem resolvia ler era ele. Mas dessa vez ele levou para a segunda instância, levou para Deus, né? Queridos, uma outra lição que nós temos aqui, no versículo 7, Deus respondendo a Moisés. Quando Deus responde a Moisés, ele diz o seguinte, as filhas de Zelofeade, ele disse logo assim, eu imagino, Deus não falou nem o nome das 5, porque já era complicado, né? Então ele foi logo falando o nome do pai. As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás a possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e lhes farás passar a elas a herança de seu pai. Ou seja, o que Deus está fazendo nesse momento? Porque tinha uma lei que amparava, tinha uma lei que barrava o direito dessas meninas, tinha uma lei que servia para todos os hebreus. Mas o que Deus está fazendo nesse momento? Nós temos no direito, no nosso direito, e isso é conhecido porque de vez em quando sai no jornal, né? A faculdade jurídica chamada de jurisprudência. É quando certo juiz dá uma determinação para esclarecer algo que não está na lei, e ele vai lá e determina. Isso serve de jurisprudência porque se aplicou para um, como a lei é para todos, vai se aplicar em cada caso semelhante àquele, né? O pessoal diz, virou jurisprudência, porque foi uma decisão de um juiz, de um tribunal, né, que serviu para um e vai servir para outros. E é importante que aqui, no versículo 7, Deus pega a causa dessas meninas e começa a implantar ali a jurisprudência. Ele diz, é justo para elas, Moisés. Então, Moisés, elas estão certas. Pega a herança que cabia ao pai dela, na hora que dividiu os irmãos, pega a herança que cabia ao pai dela e entrega para elas. É justo, né? Mas vai mais além. Versículo 8, a tal da jurisprudência que eu falei. Falarás aos filhos de Israel dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E aí consegue, se não tiver filha, continua, se não tiver filha, aos irmãos, se não tiver irmão, aos pais, se não tiver pai, aí vai, até chegar alguém da família, até o primo distante que vai lá e toma posse da herança. Isso não havia no meio do povo hebreu. Isso passou a ser jurisprudência a partir daquele momento que essas meninas levaram a causa dela para Deus. Então o que a gente aprende aqui, querido? Primeiro, a primeira lição que nós entendemos aqui é que, mesmo em circunstâncias que parecem impossível, a gente não pode desistir do nosso propósito. A gente não pode desistir do nosso sonho. Se você está buscando algo, se você está lutando por algo, mesmo com toda a dificuldade apresentada, se você já colocou diante de Deus, querido, então não desista desse sonho, não desista desse propósito. Se ele é um propósito justo, se ele é um propósito que vai te abençoar, que vai abençoar outro, não desista, siga firme. Reme contra a maré contrária, sabendo que uma hora ela vai estar do seu lado. Foi isso que fez essas meninas. Segundo, o seu problema, a sua causa, a sua dificuldade, compartilhe com quem possa lhe ajudar. Compartilhe com quem tem algo para lhe trazer de volta. Mesmo que não seja financeiro, mesmo que não seja patrimonial, mas que diga assim, vá em frente, que eu também vou orar pela tua causa.
Vai em frente, que eu também vou orar pelo teu propósito. Vai em frente, porque nós vamos buscar juntos a Deus para que Ele possa te abençoar nesse seu sonho. São essas pessoas que a gente precisa do nosso lado. E principalmente eu e você, queridos, sermos também pessoas assim para com aqueles que precisam de nós. Não jogar água no sonho, mas jogar gasolina. Incendiar esse sonho, incendiar esse propósito, para que esta pessoa, para que este irmão possa sentir firmeza, possa sentir-se ali abraçado e seguir com o seu sonho, seguir com o seu propósito diante de Deus. Terceiro, quando nós temos algo, quando nós estamos buscando algo para nossas vidas, quando nós estamos buscando algo para nossas vidas, para abençoar nossas vidas, nós temos que lembrar que mais importante de que só me abençoar é abençoar aqueles que também estão em nossa volta. Porque foi o que aconteceu com elas. Elas abençoaram a elas e abençoaram a todos os que vieram depois com a mesma situação, no mesmo caso. Então, querido, se a tua bênção serve para abençoar a outros, pode ter certeza que ela é liberada mais depressa. Se for só para te abençoar, cuidado. Pode ser difícil ou pode nunca vir essa resposta. Mas se for para abençoar outros, com certeza o pedido é atendido mais rápido. Deus atende mais depressa. Quarta lição que a gente aprende aqui no versículo 8 é justamente o que nós falamos, a jurisprudência de Deus. A vontade de Deus é soberana para quebrar as leis físicas, as leis químicas, as leis da biologia, as leis da termodinâmica, as leis do nosso direito, seja qual for, querido. A vontade de Deus é soberana para quebrar qualquer tipo de lei. Aqui ele quebrou a lei hebreia. A vontade dele foi soberana para dizer: Moisés, a partir de hoje, o que era assim, vai ser assim. Quebrou a lei hebreia. Mas ele pode quebrar, por exemplo, nessa calamidade que estamos vivendo, quando a ciência diz que quem está assim, estiver daquele jeito, pulmão não sei o que, já está deteriorado, se pegar o vírus, morre, não tem jeito. Isso é uma lei biológica, é uma lei fisiológica. A soberania de Deus pode quebrar isso. Você pode compartilhar esse vídeo e alguém que está no leito da enfermidade, talvez até no estado terminal, esperando somente a hora da morte, escutar essa mensagem e dizer assim: Senhor, age comigo como tu agiste com aquelas meninas. E Deus pode quebrar a lei da fisiologia, a lei da biologia, inverter o processo e dizer assim: tu vai continuar vivendo. Porque Deus é assim, querido, Ele é soberano. Talvez você não sabe amanhã, depois, como é que está com esse problema todo. O dinheiro não está entrando, a finança não está entrando. E aí tem uma lei da economia que diz que onde tira e não coloca, acaba. E você pode estar preocupado com isso, com o que eu vou alimentar os meus, com o que eu vou dar para o meu filho, para minha filha. E Deus já está tramando, já está pensando em algo para você. Já está dizendo assim: calma fulano, calma fulana. A lei da economia não é nada para Ele. A soberania dele está acima de tudo, porque Mateus nos diz: buscai primeiro o reino de Deus. Jesus lá em Mateus nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, querido, é um momento difícil, é um momento que todos estão aí pasmos, sem saber o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 2 meses. Não, está tudo no controle de Deus. Ele tem o controle de tudo. A soberania dele quebra leis. Seja qual for a lei, todas elas estão debaixo da soberania de Deus. Seja qual for a tua situação, seja o que for aquilo que tu precisas que ele possa agir, uma coisa você tem que ter certeza: ele pode agir. Se ele quiser, a coisa é feita. Se ele quiser, a lei é quebrada.
Se Ele quiser, Ele coloca uma jurisprudência no teu caso. A coisa vai ser resolvida, vai abençoar a tua vida e tu vai abençoar a outros que estiverem contigo. Querido, receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém?